Muito obrigado, pastor Arilton. Muito bom dia a você que está desde cedinho assistindo ao programa Encontro com a Vida. Meu nome é Emerson Tomás, sou pastor da Igreja Adventista. Vou passar essa semana com vocês, fazendo aqui esse momento especial de oração. Como você sabe, os nossos meios de comunicação, nossos canais estão aí na tela. Você pode fazer aí o seu pedido de oração e nós não prometemos que vamos ler todos, mas nós vamos ler alguns aqui, porém nós vamos orar por todos vocês pedindo a bênção de Deus sobre você e sobre a sua vida e família. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Eu cuido de 5 igrejas aqui na região de Florianópolis e São José. E durante essa semana vou mandar aí o endereço das igrejas para você acompanhar o nosso trabalho e também visitar a nossa comunidade, tá bem? Olha só, esta semana nós vamos orar por muitas pessoas. Vamos começar orando aqui pelo Roberto Passarelli, que ele diz assim: bom dia, desejo a todos os queridos irmãos uma semana abençoada, que o Deus maravilhoso nos conceda discernimento, sabedoria e equilíbrio para nós vencermos todas as adversidades. Peço oração pela restauração e restituição da minha vida financeira. Amém, Roberto. É mais uma semana que começa, mais uma oportunidade de nós lutarmos, prosperarmos e vencermos pela graça de Deus. O Xandinho diz: bom dia, povo de Deus. Bom dia, Xandinho. Eu peço oração pela vida do César, que Deus possa visitá-lo nesta manhã. César, olha seu amigo pedindo a Deus para visitar você. Esteja com o coração aberto. Deus te abençoe. O Nelson Sokaszewski, né? Esse aqui é polaco. Bom dia. Louvado seja nosso Deus por tudo que tem feito por nós. Peço oração por minha saúde e por minha família. Vamos orar sim. A Célia Campos: bom dia, pastor Arilton. Acompanho todos os dias pelo YouTube. Deus seja louvado por estudos tão abençoados. Peço oração pela minha vida espiritual, que Deus renove a minha fé, a minha esperança e me devolva a alegria da sua salvação. As lutas são muitas, que Deus ensine a esperar nele. Minha irmã, espera no Senhor e pode ter certeza que Ele vai abençoar você. Quero ler aqui o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Tu, porém, quando orares, vai lá, entra no teu quarto, fala com teu pai que está em secreto, ele vai ouvir você. Agora, dentro do carro, você está dirigindo, mentaliza uma oração, pensa em Deus. A oração não faz Deus baixar a você, mas te eleva a Ele. Está na cozinha agora, imagina as coisas no fogo, preparando seus filhos para a escola, mentaliza, ora, suplica a Deus em oração. Você que está fazendo a sua caminhada aí bem cedinho, com um fone de ouvido, ouvindo o programa Encontro com a Vida, mentalize, foque em Deus, ore, Ele vai ouvir você, tá bom? Deus tem prazer em ouvir os seus filhos. A escritora Ellen White, no livro O Caminho a Cristo, ela diz que nós necessitamos ter uma visão mais clara de Jesus e uma compreensão mais ampla do valor das realidades eternas. A beleza da santidade deve encher o coração dos filhos de Deus. Para conseguirmos isso, devemos buscar as divinas revelações das coisas celestiais, orar sem cessar, buscar conhecer a Deus. E neste momento nós vamos orar por essas pessoas que fizeram seus pedidos aqui. Curve a sua fronte, por favor. Querido Deus e Pai, estamos começando uma semana muito abençoada. Hoje já tivemos uma palestra sobre saúde, agora esse momento de oração, logo teremos uma palestra maravilhosa da Palavra de Deus. Depois vem o trabalho, a escola, o dia a dia. Nos dê uma feliz semana, por favor. Abençoe os pedidos que foram feitos aqui e todos que estão inscritos no chat, todos que ainda vão ser inscritos. Por favor, Senhor, onde quer que esse programa chegue, que a sua oração chegue junto, Senhor, e que o Senhor possa abençoar cada pessoa. Nós oramos por todos, pedimos a sua bênção sobre cada família, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que bom que você está aqui agora neste momento para nós termos nosso momento do estudo da Palavra de Deus.
Você já teve aí o seu momento de oração, momento de intercessão, colocando os pedidos nas mãos aí do Senhor, através dos nossos pastores. Você aprendeu já como cuidar um pouquinho melhor da sua saúde, que dicas especiais, né? É muito bom nós aprendermos a cuidar melhor da nossa saúde para termos aí a mente clara, para ouvirmos aí a voz de Deus. E agora chegou esse momento especial onde nós vamos estudar a palavra do Senhor. Então pega a sua Bíblia, se você tem condições, para nesse momento, porque você já sabe, esses são os nossos momentos eternos, onde nós pensamos nas coisas eternas, onde nós pensamos na eternidade. Deus, Ele colocou no coração do homem a eternidade. Então tem no seu coração aí, dentro do seu coração, um espaçozinho que só pode ser preenchido com Deus, com as coisas de Deus, com as coisas eternas. É por isso que nós temos esse momento para nós pensarmos na eternidade. Então, para um pouquinho e se concentra aí para que você possa aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. E você já sabe, nós estamos numa série muito especial, Encontros com Jesus. Nós estamos aprendendo como alguns personagens bíblicos tiveram esse encontro especial com o Senhor e foram transformados pelo poder de Deus. E hoje o tema é o encontro do cego Bartimeu com Jesus. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 10. Nós vamos estar meditando nesse encontro especial de Jesus com o cego Bartimeu. Mas enquanto você aí abre a sua Bíblia, aí em Marcos capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 46, eu queria dizer algo especial para você. Deus, Ele trabalha através de pessoas, eventos e circunstâncias. Como assim? Deus trabalha dessa forma, tocando a nossa vida através das pessoas, através dos eventos e através das circunstâncias. Deus usa as pessoas para falar ao nosso coração, para nos trazer mensagens especiais. Deus usa também os eventos da nossa vida. Os eventos que acontecem na nossa vida, Ele usa para trazer mensagens especiais para nós. E também Ele usa as circunstâncias da vida para nos trazer mensagens especiais. E no caso aqui, Deus usou uma circunstância especial para falar ao coração nosso e também ali do cego Bartimeu. Então, Marcos capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 46. Bartimeu era um cego que estava enfrentando uma dor profunda, um sofrimento profundo. Então lembre-se, a dor é o megafone de Deus. É Deus falando conosco de forma mais clara, de forma mais audível, porque na dor nós paramos de pensar em diversas outras coisas para pensar nas coisas de Deus. Então, a dor é o megafone de Deus. Então, olha essa história que está aí em Marcos, mas antes eu convido você para nós orarmos, pedindo a bênção de Deus neste momento, para entendermos e compreendermos a sua vontade nesta manhã. Vamos orar? Pai querido e eterno Deus, aqui está a tua palavra aberta e nós queremos aprender mais e mais de ti. Nós queremos mais uma manhã ter um encontro com o Senhor, através da tua palavra, através dessa história do cego Bartimeu. Traga-nos orientações, lições para a nossa vida diária, para essa semana, para mais esse dia, que o Senhor toque a nossa vida de uma maneira muito especial. Então te pedimos essas bênçãos, nos méritos de Cristo rogamos. Amém e amém. Olha aí o que a palavra de Deus diz, capítulo 10, o verso 46 de Marcos diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíram da cidade, uma grande multidão o seguiu. Um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus ouviu, parou e disse: Falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego,
anime-se, disseram ele. Venha e ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. Verso 51, o que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse, vá, pois a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Quando nós olhamos para todo esse texto, nós percebemos várias lições que podemos aprender. Mas algo chama atenção, porque aparentemente há uma contradição aqui. Porque Mateus, ele fala de 2 cegos. Marcos e Lucas, ele fala de um cego. Como assim? E aí alguns falam saindo de Jericó, outro fala chegando, aproximando-se de Jericó. Como compreender isso? Olha que interessante. Existem algumas aparentes contradições. Como eu disse, fala de 2 cegos, Mateus, já Marcos e Lucas fala de um cego apenas, e um fala saindo de Jericó, o outro fala aproximando-se de Jericó. Como entender isso? Para um pouquinho, veja, eu não vejo dificuldade, alguns olham isso daí, poxa, a Bíblia errou. Sim, a Bíblia tem os seus erros, a Bíblia tem as suas contradições. Mas pastor, é isso mesmo que você está falando? É isso mesmo, a Bíblia contém erros, a Bíblia contém contradições. É isso mesmo que você está ouvindo. Alguns pensam que a Bíblia é inerrante, ou não pode errar, não pode se contradizer. Lembre-se que a Bíblia não foi ditada por Deus. Não foi ditada por Deus. Os autores bíblicos não ficaram escrevendo aquilo que ouviram, não, eles tiveram visões, e no caso aqui, Mateus, Marcos e Lucas, eles viram o milagre, eles viram o contexto e eles descreveram da forma dele, da forma humana. Então, houve alguns erros nesse sentido, entende? Então, eu percebo e vejo a veracidade da Bíblia nesse contexto, porque os autores bíblicos não se preocuparam em escrever algo que não era real. Por exemplo, se eu fosse escrever a biografia do meu pai, por exemplo, eu evitaria talvez escrever algumas coisas mal dele. Eu escreveria só as coisas boas. No caso aqui, mostra a veracidade da Bíblia e a confiança plena que devemos ter na Bíblia, porque mostra até os erros e contradições. Ela não esconde isso, porque são autores humanos que foram inspirados por Deus e talvez ele viu de uma forma, o outro viu de uma forma. Mas nós temos pelo menos 2 soluções ou possibilidades. Por exemplo, a primeira, existia 2 cidades de Jericó, uma antiga e uma nova. A antiga estava em ruínas a 2 quilômetros e outra mais moderna. Ficava o Palácio de Herodes, de inverno, ficava a uns 30 quilômetros. Então é uma possibilidade que um cego foi curado em uma cidade, a cidade antiga, e o outro na moderna. Então essas 2 cidades, é uma possibilidade, havia sim há essa possibilidade. A segunda possibilidade que eu gosto mais um foi curado na entrada e foi avisar os outros amigos cegos que ficaram na saída da cidade. E Jesus curou esses amigos cegos na saída da cidade. Um foi curado na entrada e os outros foram curados, ou o outro ali foi curado na saída da cidade. Faz sentido também, porque Jesus entrou dentro da cidade, de repente ele fez a cura, e aí ele curou na saída também. Também faz sentido. Mas o importante não é se houve 1 ou 2, há evidências para as 2 possibilidades, não sabemos todos os detalhes, mas o fato é que houve a cura. Houve essa cura do cego Bartimeu. E existe uma forte relação com as profecias de Isaías capítulo 35, verso 5, que diz, se abriram os olhos dos cegos, o 42, verso 7 também, bem, para abrir os olhos do cego. Então o fato é que houve a cura. Se foi 1 ou 2, não importa. Importa que houve a cura. Jesus curou o cego, e aqui, o qual nós estamos estudando, o cego Bartimeu. Agora vamos nos concentrar no cego Bartimeu. Eu chamo ele do homem invisível. Por que o homem invisível? Porque se você olhar aí no verso 46, diz que ele era um mendigo cego. Ele vivia na rua,
pedindo esmola e ele era cego. Não tinha ninguém para cuidar dele. Não tinha nenhuma família, nenhum familiar, nenhum amigo, ninguém. Ele estava sozinho, ele estava na rua e ele era cego. Imagina a dificuldade de encontrar alimento, imagina a dificuldade de se locomover. Ele precisava de ajuda de alguém, ele precisava, e ele estava invisível aos olhos da sociedade, aos olhos das pessoas que estavam ali à sua volta, e talvez as pessoas passavam para lá e para cá e nem prestavam atenção no cego Bartimeu. Hoje nós temos várias pessoas que são invisíveis sociais. Eles vivem na parte da sociedade, porque eles também, de alguma forma, são reclusos ou excluídos da sociedade. Estão vivendo como invisíveis. E talvez eu esteja falando nessa manhã para alguém que está se sentindo assim, invisível, aos olhos humanos, mas principalmente aos olhos de Deus. Parece que Deus não te vê, parece que Deus não olha para você, parece que ninguém presta atenção em você, não vê o seu sofrimento, não vê a sua luta, não vê as suas alegrias, parece que ninguém se importa com você. Mas deixa eu dizer nesta manhã, a mensagem de Deus para você nesta manhã é Deus dizendo assim como eu me importei com o cego Bartimeu, eu me importo com você. Ele era um homem invisível, um mendigo, cego, mas a palavra de Deus aqui diz que o Senhor ouviu o clamor e ele parou, ele ouviu o clamor. Então, ele ouve o seu clamor, ele sabe sobre o seu clamor, sobre a sua angústia, sabe o que você está passando. E ele te ouve, ele está ouvindo o seu clamor. Saiba disso. E ele vai mudar e transformar a sua vida. Amém por isso, né? Deus seja louvado. Então aqui, veja, esses homens invisíveis da sociedade, eles também são vistos por Deus. O cego mendigo, ele estava cansado de ser invisível. Você está cansado de ser invisível? Você está cansado? Chegou o momento de não ser mais invisível, porque o Senhor vai te encontrar. O Senhor, ele para, ele inclina, como diz o Salmo 40, ele se inclina para te ouvir. Já parou para pensar nisso? Então, ele não tinha nem nome, ele era chamado de filho de Timeu. Bartimeu quer dizer filho de Timeu, mas ele queria ser o filho de Deus. Olha que interessante, ele era um homem invisível, um mendigo que não tinha o seu nome, porque era filho de Timeu, não tinha nem nome, não é identificado aqui o nome. Talvez ele tinha um nome, mas aqui não é identificado o nome dele, só como filho de Timeu. Mas o Senhor ouviu o seu clamor e Deus parou para ouvi-lo. queridos, se você está se sentindo de alguma forma excluído, alheio da sociedade, excluído do núcleo familiar, de alguma forma rejeitado, menosprezado, alheio, como esse cego Bartimeu, saiba que o Senhor ouve o seu clamor e ele parou. E o Salmo 40 diz que Deus se inclina para nos ouvir. Você já imaginou isso? Deus se inclinando para te ouvir? É como se Deus abaixasse ou nós abaixássemos para ouvir uma formiguinha. Deus se inclina para nos ouvir. Ele para suas atividades para te ouvir. Ele sabe o que você está passando. Então clame a Ele. Clame. E perceba uma coisa aqui, se você for ver no verso 47, diz, quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar. E ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas a multidão que estava ali disse para ele assim, cale-se, cale-se. A multidão, talvez que te cerca, vai tentar te atrapalhar de clamar ao Senhor. Talvez a multidão de coisas, de afazeres, atividades do dia, que você fica envolvida, não vai te deixar você clamar, mas seja persistente como o cego Bartimeu. Ele, porém, gritava ainda mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamou, e Deus ouviu o seu clamor, a sua prece. Persevere, não deixe de clamar ao Senhor, porque o Senhor está pronto para te ouvir.
Ele vai te ouvir, tenha essa certeza. Somente Maria e o cego Bartimeu chamaram de Jesus meu mestre, Rabone, filho de Davi. Expressa a fé na divindade de Jesus como Messias e Salvador. De alguma forma ele tinha um conhecimento prévio do Messias que iria vir. E quando ele diz filho de Davi, mostra esse conhecimento daquilo que ele sabia. Ele sabia que o Messias, que Jesus era o Messias, o Salvador. E Rabone, mestre, expressa a sua fé pessoal no mestre, querendo ouvir os seus sentimentos, querendo ouvir aquilo que ele precisava. Então, Deus age através das pessoas, circunstâncias e eventos, como eu disse. E a dor é o megafone de Deus. Você está sofrendo? Lembre-se que Deus ainda é Deus. Se você está passando por algum problema, um sofrimento, uma dor profunda, saiba que Deus continua ainda sendo Deus. O Deus do cego Bartimeu é o mesmo Deus hoje e Ele pode te aliviar a dor. E Ele pode, se você clamar, Ele vai te ouvir. A dor, o sofrimento é a maneira de Deus nos mostrar que existe algo muito melhor e maior do que esta terra, do que esta vida. É para nós desejarmos as coisas eternas, é para nós desejarmos a eternidade. É Deus falando com você. Está sofrendo, está passando por uma angústia tremenda que parece que o coração vai explodir, que você não vai aguentar. Saiba que Deus está querendo falar de forma pessoal com você. Porque é na dor nós paramos para pensar, nós paramos para tentar solucionar e encontrar os problemas para solucionar a dor. Então a dor é o megafone de Deus, saiba disso, é a maneira de Deus falar com você. Bartimeu, ele clamou mesmo com os obstáculos à sua frente, ele perseverou. Persevere, meu amigo, não desista. As multidões tentou fazer ele se calar, mas ele perseverou e não ficou com vergonha, mas foi ousado e corajoso para clamar. Ele viu uma oportunidade e aproveitou. E se você olhar aqui no verso, você vai perceber que a multidão disse assim, cale-se. Mas logo depois que ele insiste, ele persevera, a mesma multidão que disse para ele se calar, disse assim, anime-se. Então, peraí, o mesmo grupo de pessoas que disse para ele se calar, fica quietinho aí, não é o momento agora, não é o momento de você clamar. A mesma multidão disse, se anime, porque o Senhor vai te ouvir. Cuidado em ficar ouvindo as multidões, porque ela pode te levar de acordo com a vontade delas, não a vontade de Deus. Então, cuidado em ouvir as multidões. E aqui, neste caso, elas disseram, cale-se, e no outro momento, anime-se. Então, cuidado com as multidões. E tudo iniciou em um reconhecimento da real condição. E aí vem o foco principal desta mensagem, que é você reconhecer quem realmente você é. E eu quero fazer uma comparação entre o cego Bartimeu e a cegueira espiritual da igreja. Você já estudou aqui conosco, com o pastor Arilton também, sobre a igreja de Laodiceia. Então a igreja de Laodiceia é o período em que nós vivemos. E a igreja de Laodiceia mostra essa cegueira espiritual. É miserável, cego e nu. E aí o cego Bartimeu nos traz essa comparação. O cego Bartimeu, ele creu, ele foi justificado, ele foi curado pela fé em Cristo Jesus. Ele acreditou, ele clamou e perseverou, e ele teve fé em Cristo, e a sua fé, como diz aí o verso 52, assim, vá, pois a sua fé o curou. A fé em Cristo Jesus curou o cego Bartimeu. E nós chamamos de justificação pela fé, não justificação pelas obras, porque os cegos espirituais estão crendo na sua própria obra e não estão reconhecendo que são pecadores, são miseráveis, cegos, pobres e nu e precisam de Cristo. E aí entra a humildade desse reconhecimento, como o cego Bartimeu teve. Ele foi humilde e reconheceu, ele não foi orgulhoso. Muitos estão orgulhosos e não reconhecem, não são humildes o suficiente para reconhecer que são pecadores. E a presunção é grave, pois põe a sua vítima fora do alcance do poder redentor de Deus.
O reconhecimento de nossa condição é requisito indispensável para que o plano de restauração possa atuar em nosso favor. É por isso que a dor é o megafone de Deus, porque na dor nós nos humilhamos. Em alguns momentos nós somos orgulhosos, nós somos audaciosos, e Deus permite a dor para nos quebrar, para nos tornar humildes, para fazermos a sua vontade. Então, como aconteceu com o cego Bartimeu, precisamos reconhecer, e ele se arrependeu. O arrependimento implica em reconhecimento do pecado, você é um pecador e nós somos pecadores, tristeza pelo pecado, em ser pecador, e desejo de abandoná-lo. E esse deve ser o nosso desejo, de abandonar completamente o pecado, reconhecendo, se arrependendo, reconhecendo que somos pecadores e entendendo que existe um Salvador que pode nos perdoar. Mas um coração cheio de justiça própria, do que se vai se arrepender? Não há nada que torne o poder salvador do Evangelho mais inacessível aos pecadores do que este orgulho espiritual. Precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus e nossa real condição. Somos cegos e precisamos do colírio de Jesus Cristo. Queridos, você precisa, e eu também, nós precisamos reconhecer que somos cegos, somos dependentes, como o cego Bartimeu reconheceu que não era nada. Ele foi humilde e buscou e clamou, e ele recebeu a cura. É interessante, no verso 50, diz assim: Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se e de um salto e foi até Jesus. A capa era a única propriedade e posse do cego Bartimeu. Aquilo que era de proteção, para cobrir da chuva, para cobrir do calor, para cobrir do frio, era o seu único bem. E naquele momento que Deus chama ele, Jesus chama ele para vir até ele, ele larga tudo que ele tinha, e ele vai até Jesus, porque ele entendeu que esse encontro iria mudar e transformar a sua vida. Não tinha valor mais a sua propriedade, a sua proteção. Ele perdeu o interesse na sua capa e ele foi até Jesus, porque Jesus mudou e transformou a vida dele. Tem alguma capa que está te segurando para ir até Jesus? Tem alguma capa? Você precisa sentir o toque de Cristo Jesus. Conta-se a história que num leilão, o leiloeiro estava ali leiloando vários instrumentos musicais, violino, violões, violoncelo, e de repente ele pega um violino já surrado pelo tempo, ele era de uma igreja antiga, e ele começou a dar o primeiro lance. Ele disse: olha, $50 para esse violino, e ninguém. $50, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, e ninguém. Parece que ninguém queria comprar aquele violino velho. Mas de repente um senhor já de idade, ele se levanta e vai até a frente, pega o violino e ele, como se estivesse limpando o violino, passa um pano ali e ele se assenta e começa a tocar. Ele era um dos maiores violinistas daquele país. E ele toca a nona sintonia de Beethoven, de forma bela, mágica, que parecia até os anjos tocando. Aquilo impactou e todas aquelas pessoas que estavam ali silenciaram, ficaram ouvindo. E de repente ele deixa ali e volta para o seu lugar. E o leiloeiro começa de novo, $50, $100, e dou-lhe uma. Começou a aumentar para $200, 10 pessoas queriam, $300, $400, até que ele foi arrematado a $800. Um filósofo que estava na plateia, ele não entendeu e ele perguntou para o leiloeiro o que aconteceu. De $50 foi para $800. E o leiloeiro disse assim: por causa do toque do mestre. O violino foi tocado por um grande mestre. A partir do toque do mestre, o valor dele passou a ser inestimável. Assim é conosco. Nós somos instrumentos antigos, quebrados, mas quando Jesus toca, o nosso valor é inestimável. O nosso valor muda. Então, nesta manhã, eu convido você
a deixar o Senhor tocar a sua vida, como tocou a vida do cego Bartimeu. Amém? Sentiu o toque do Senhor Jesus na sua vida? Ele vai mudar e transformar você. Você é um instrumento de Deus e com o toque dele você tem um valor inestimável. Que Deus abençoe. Quero fazer uma oração por você e por mim também. Oremos? Pai querido, agradecemos pelo toque, o toque na nossa vida nesta manhã. Sentimos o teu toque e isso nos traz um valor inestimável. Então abençoe a cada um de nós, que tenhamos um feliz dia em tua companhia. Te pedimos por Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe e lembre-se, tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil.